Antes de começar a aula, eu quero deixar um aviso. Esse vídeo ele foi reeditado. Ele tinha sido postado anteriormente, mas o YouTube tirou ele do ar. Olá, meus queridos, minhas queridas do Vai Cair na Prova. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais uma aula de Física C. Resolução de exercícios, aula 4. Com quem? Com ele mesmo, professor Manuel Missão. Vou estar resolvendo aqui 4 exercícios com vocês. 3 desses exercícios eles são bem conceituais, tá? E um exercício ele exige bastante matemática, recursos matemáticos. Beleza? Então vamos para o nosso primeiro exercício. Exercício 3 da UEG Goiás. Os recentes motins em presídios brasileiros chamaram a atenção de modo geral para a importância das telecomunicações na operação de estruturas organizacionais. A necessidade de se impossibilitar qualquer tipo de comunicação, no caso de organizações criminosas, tornou-se patente. Embora existam muitos sistemas de comunicação móvel, o foco se centrou em celulares, em virtude de suas pequenas dimensões físicas e da facilidade de aquisição e uso. Como vocês sabem, os celulares eles entram nas prisões. Como? Daquele jeito que vocês estão imaginando mesmo. Não deve ser muito confortável colocar um smartphone naquele lugar. Mas vamos continuar aqui. Várias propostas foram colocadas para o bloqueio de ondas eletromagnéticas, ou de rádio. A primeira delas consiste em envolver o presídio por uma gaiola de Faraday, ou seja, embrulhado, com um material que seja bom condutor de eletricidade ligado à Terra. Uma segunda proposta era utilizar um aparelho que gerasse ondas eletromagnéticas na mesma faixa de frequência, utilizada pelos operadores de telefonia móvel. Essas ondas seriam espalhadas por meio de antenas, normalmente instaladas nos muros do presídio. Tá, qual que é o conceito principal desse enunciado ou desse exercício? A gaiola de Faraday. O que vem a ser a gaiola de Faraday? Vamos aqui. Aqui ele dá um desenho mostrando basicamente o que é. Tem uma pessoa, ela está dentro de uma caixa metálica, e aqui está dizendo que o sinal do celular não vai pegar. Por que isso acontece? Para explicar e ilustrar melhor esse conceito, eu vou utilizar duas imagens. Primeiro essa imagem aqui. Estão vendo esse dispositivo? Esse dispositivo aqui, ele tem o nome de bobina de Tesla. Porque Tesla foi criado pelo cientista físico famoso Nikola Tesla. O que esse dispositivo faz? Ele cria um campo elétrico muito intenso à sua volta. Aqui a gente tem um cara que ele está dentro de uma gaiola metálica. Então, vendo esses raios aqui, são chamados na física de arcos voltaicos ou arcos elétricos. Por que isso acontece? O campo elétrico gerado pela bobina é tão intenso que o ar ele passa a se tornar condutor. A gente fala na física que o campo elétrico aqui, nesse caso, quebrou a rigidez dielétrica do ar. Lembra que numa aula passada eu falei que a condutividade do material dependia do campo elétrico ou da intensidade do campo elétrico ao qual ele era submetido? Então, se você chegar próximo de uma tomada, 10, 5, 1 centímetro com a sua mão aí na sua casa, você vai tomar um choque? Não. Por que você não toma um choque? Porque o ar ele não é condutor de eletricidade, nesse caso, para aquela determinada tensão ou para aquele determinado campo elétrico. Aqui, se você aproximar a sua mão perto da bobina, você vai receber uma descarga elétrica. Por quê? Porque nesse caso o ar já se tornou condutor. E por que esse cara aqui não está sendo eletrocutado? Quando você tem uma gaiola de Faraday, o campo elétrico dentro da gaiola ele é nulo. Se o campo elétrico é nulo, a gente não tem diferença de potencial aqui dentro. Então a pessoa não toma choque. Esse dispositivo aqui, ou algo parecido, similar, é utilizado também no micro-ondas. O pessoal de Colombo, Campo Mago sabe o que é micro-ondas, né? Aquela caixa que as pessoas colocam um prato dentro para esquentar a comida. Ela tem tipo uma tela na frente, uma parte de vidro, e você consegue ver que tem uma tela metálica ali. Uma rede. Essa rede serve para o quê? Para o campo elétrico não sair de dentro do micro-ondas. Então, se você se aproximar perto do micro-ondas, você não corre o risco de receber aquelas ondas eletromagnéticas. Já a segunda imagem aqui, ela ilustra bem o arco voltaico numa central elétrica. Numa central elétrica, a tensão ela é muito alta, é acima de 200 mil volts. Tá? Então o campo elétrico gerado aqui é muito intenso. Esse arco voltaico aqui ele tem um barulho bem característico. Tá?
Eu queria colocar um vídeo, mas o YouTube não permite colocar o vídeo. Mas se vocês digitarem no YouTube arco voltaico ou arco elétrico, vai aparecer vários vídeos bem curtinhos mostrando esse fenômeno, que ele é bem interessante. O que aconteceu aqui? Ele quebrou a rigidez elétrica do ar. O ar se tornou condutor de eletricidade. Aonde você observa isso também? Em fenômenos naturais. Por exemplo, descargas elétricas a gente chama de raio. O raio ele pode ir da nuvem para a Terra ou da Terra para a nuvem. Por que acontece? Porque o campo elétrico criado entre a nuvem e a Terra ele é tão intenso, mas tão intenso, que o ar se torna condutor. E nisso sai a descarga elétrica. Os elétrons ou subindo da Terra para a nuvem ou descendo da nuvem para a Terra. Também pode ter descarga de nuvem para nuvem. Tá? Então existem essas três situações possíveis. Então, continuando o enunciado. Acerca das informações contidas no texto, acima, julgue a validade das afirmações a seguir. Afirmação 1. Uma gaiola de Faraday é uma blindagem elétrica, ou seja, uma superfície condutora que envolve uma dada região do espaço e que pode, em certas situações, impedir a entrada de perturbações produzidas por campos elétricos ou magnéticos externos. É verdade? Sim, é verdade. Tá? Então, essa afirmação é verdadeira. A1. Vamos para a afirmação 2. 2. A eficiência da gaiola de Faraday depende do comprimento de onda das ondas eletromagnéticas da telefonia celular. Por isso, definirá as dimensões da malha utilizada em sua construção. É o que eu falei para vocês no caso do micro-ondas, tá? Conforme o comprimento de onda, a malha ali tem que ser com furinhos menores. Então, essa questão é verdadeira também. 3. Essa afirmação, não questão. Né? É a afirmação 3. A segunda proposta citada no texto é geração de ondas das mesmas frequências utilizadas pelas operadoras de telefonia móvel. Com isso, através da interferência destrutivas, compromete-se a comunicação entre ERB, torre celular e estação de rádio, e o telefone. Sim, é verdade, você pode criar um sinal que vai confundir, né, o receptor do aparelho. Você não vai conseguir captar. Vai parecer um ruído e vai ser um ruído tão intenso que o sinal vai se tornar praticamente inexistente. Então é verdadeira também. Então a gente tem as três verdadeiras. Então a letra D, todas as afirmações são verdadeiras. Tá, eu pulei aqui a questão 8, por quê? Porque ela tem a ver com os vídeos que a gente viu anteriormente. É o FPEL, Universidade Federal de Pelotas. A Universidade Federal de Pelotas, ela ficou famosa nesse mês aqui, ou no último mês também, porque ela está fazendo um estudo bem importante em relação ao coronavírus, as pessoas que estão contaminadas. Eles estão fazendo um tipo de pesquisa muito parecido com as pesquisas eleitorais, onde eles estão pegando pessoas de diferentes regiões do Brasil, sorteando essas pessoas, né, em diferentes cidades, e fazendo o teste para ver se elas já foram contaminadas pelo coronavírus. E tem mostrado, né, pelos estudos dele, que na verdade o número de contaminados é 12 vezes maior do que aquele número oficial. Tipo, se você vê o número oficial e for de 100 mil contaminados, na verdade existem 1.200.000 pessoas contaminadas. Então, bem interessante isso, né? Mas continuando aqui no enunciado. Na mitologia dos povos da antiguidade, assim como no humor de Luiz Fernando Veríssimo, os raios são apresentados como manifestações da irritação dos deuses. Então a gente tem uma tirinha aqui, as cobras, o personagem fala, Deus é um mito. Daí ele recebe um monte de raio aqui, daí ele fala, e não tem senso de humor. Seus conhecimentos em eletricidade permitem-lhe afirmar que ocorrem descargas elétricas entre nuvens e a Terra quando? Tá, então vamos ler aqui. Letra A. O ar se torna condutor porque foi ultrapassado o valor de sua rigidez elétrica? Sim. O ar ele se torna condutor quando é submetido a um campo elétrico muito intenso e quebra essa rigidez dielétrica, ou seja, ele de isolante passa a se tornar condutor. Então a letra A é a correta. Vamos ler as outras? Não, né? Vamos poupar o nosso tempo. Questão 5. PUC Minas Gerais. A figura mostra duas cargas de mesmo módulo e sinais opostos, colocadas a uma distância 2A, formando o que chamamos de dipolo elétrico. Então você tem uma carga aqui, ó, positiva, que é mais, e outra carga com o mesmo valor, porém de sinal contrário,
negativa Q menos. Elas estão separadas por uma distância 2A, aqui ó, A e A, 2A total. Tá, o que a gente vai fazer? O Michael Faraday, que foi um cientista inglês, talvez uma das maiores mentes da humanidade, o cara ele foi um dos primeiros a idealizar um motor elétrico, isso no final do século XIX, quase começo do século XX. E ele criou uma ideia para representar o campo elétrico. Ele representa de forma geométrica, a gente chama de linhas de força ou linhas de campo. Eu vou fazer isso aqui com essas duas cargas para a gente entender o que está acontecendo. Tá? É como se fosse um diagrama de forças, lá da física A. Então a gente tem uma carga positiva. Estão vendo essas setas saindo aqui da carga? Elas estão divergindo da carga. Essas linhas aqui, essas setas, representam o campo elétrico. O Faraday afirmava o seguinte, ou afirmou, né, o seguinte, que nas cargas positivas as linhas de campo saem, ó, irradiam daqui. Ou seja, divergem. Beleza? E nas cargas negativas, a gente tem o contrário. Aqui elas convergem, as linhas de força, ou linhas de campo, elas entram na carga. Vamos pensar o seguinte, se dessa carga está entrando e dessa está saindo, vamos imaginar o ponto P aqui, ó. O campo elétrico que vem da carga Q+, ele vai estar apontando para onde? Vocês concordam que ele vai estar apontando aqui para cima? Como se fosse esse E3 aqui? Por quê? Porque ele está vindo lá da carga 3. Da carga 3. Da carga Q+. Brisei agora. Tá. E aqui no ponto P ainda. E essa carga Q-, o campo elétrico, ele vai estar apontando para onde? Você concorda que vai estar apontando para baixo? Ele vai estar entrando em direção à carga, ó. Eu representei isso aqui, ó. Esse é o campo da carga positiva, ó. Essa seta aqui, ó, para cima. E esse é o campo no ponto P, tá? Eu trouxe para cá. E esse é o campo gerado pela carga negativa, apontando para baixo. Se eu quisesse saber o campo resultante, o vetor campo elétrico resultante, tendo esses dois vetores aqui, como que eu faço? Imagina o seguinte, imagina que tem uma caixa aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, na bundinha das duas setas. E essa caixa está sendo empurrada por uma pessoa nessa direção aqui, ó, para cima, e por outra pessoa nessa direção para baixo. As duas pessoas estão empurrando com a mesma intensidade. Para onde vai essa caixa? Vocês concordam que ela vai nessa direção aqui, ó? E esse daqui é o vetor campo elétrico resultante no ponto P, ó. Ele vai estar apontando nessa direção, horizontal. E qual que representa melhor isso? Vocês concordam que é esse E2 aqui, ó? Então vamos para o restante do enunciado. O vetor que representa corretamente o campo elétrico resultante E produzido por essas cargas no ponto P a uma distância D é o E2. Vocês concordam? Voltando aqui, para quem não lembra, aqui é o E2. Então a resposta é B de bola. Tá, vamos para a nossa última e tão esperada questão, a questão número 11, fez São Paulo. A questão 11, o enunciado fala o seguinte. Duas cargas elétricas puntiformes quer dizer que elas têm um formato de ponto, como se toda a carga delas estivesse concentrada num único ponto. Como está representado pelo desenho aqui. Na verdade são duas esferas, mas considerem que é um ponto. Aqui no que está a carga 3 é um ponto. Q1 e Q2, sendo Q2 4 vezes a carga de Q1. Estão fixas no ponto A e B, distantes 30 centímetros. Em que posição X deve ser colocada uma carga Q3 com valor de carga 2 vezes de Q1 para ficar em equilíbrio sob a ação somente de forças elétricas? Então vamos interpretar o desenho aqui. Você tem uma esfera carregada Q1 e uma esfera Q2. Q2 vale 4 vezes Q1 a carga. Elas estão distantes uma da outra 30 centímetros. Ele quer saber a que distância tem que colocar uma outra carga, essa distância é x, Q3, para que as forças elétricas fiquem em equilíbrio, ou seja, que a força com que Q2 puxa Q3, ou empurra, seja igual à força que Q1 faz a mesma coisa. Traduzindo melhor aqui, ó. Então, Q1, ela vai
aplicar uma força sobre Q3, certo? Vamos supor que essa força é de repulsão, para cá, ó. Q2 vai aplicar uma força sobre Q3, também de repulsão. Ele quer saber a que distância que você tem que colocar essa carga, a distância x aqui em relação a Q1, para que as forças elas se anulem. Isso quer dizer que elas fiquem em equilíbrio. Então, para acontecer o equilíbrio, a força com que Q2 empurra a carga 3 tem que ser igual à força com que Q1 empurra a carga 3. Ou seja, F23 igual a F13. Então, aqui está o F23 e aqui está F13. Vocês estão vendo que a F13 é um pouquinho menor aqui, eu coloquei geometricamente? Por que eu coloquei isso? Porque a gente sabe que a carga 2 é 4 vezes maior que Q1, então ela vai empurrar com uma intensidade muito maior. O que eu vou aplicar aqui para resolver? Eu vou aplicar a lei de Coulomb da última aula, tá? Que serve para calcular a força elétrica. Tá, recapitulando aqui. A gente vai ter que colocar uma esfera 3 aqui, tá? Que tem uma carga de 2 vezes Q1. Lembrando que ela vai ser empurrada pela esfera 2, que a gente vai chamar essa força de 2,3, e vai ser empurrada pela esfera 1, a gente vai chamar essa força de 1,3. A força 2,3 é maior no desenho, por quê? Porque a carga 2 tem uma carga maior. A gente vai aplicar a lei de Coulomb, e aplicando a lei de Coulomb, vai ficar F13K, que é a constante eletrostática. Ele não deu a constante eletrostática, o valor da constante no enunciado. Por quê? Porque mais para frente a gente vai simplificar, a gente vai cortar isso. Então não tem necessidade de ter esse valor. Então vai ficar Q1 vezes Q3, que é a força 1,3. Então nessa parte aí da força 1,3 a gente tem a carga 1 e a carga 3. Então Q1 vezes Q3 dividido pela distância 1,3 ao quadrado, que é a distância da esfera 1 até a esfera 3. Já na força 2,3 a gente vai ter a constante, que vai ser a mesma. Agora a gente vai ter Q2 vezes Q3, por quê? Porque eu tenho a esfera 2 e a esfera 3. E a distância vai ser a distância 2,3, que é a distância da esfera 2 até a esfera 3. A gente sabe que Q1 é igual a Q. Ou seja, a gente vai chamar apenas de Q. A gente não sabe esse valor. Mais para frente a gente vai simplificar, vai cortar. Então, Q2 vai valer 4Q. Por quê? Porque ele fala que a carga 2 vale 4 vezes o valor da carga 1. E a carga 3 vale 2 vezes o valor da carga 1. A gente vai chamar de 2Q apenas. Então, a gente vai deixar tudo em função de Q. Ó. Beleza? Tá, a distância 1,3 a gente vai chamar de x, que é a distância que a gente quer descobrir. E aqui vem uma sacada. A distância 2,3, vocês concordam que a distância 2,3 vai ser o 30 centímetros, que é o total, menos o x? Ó. Se eu pegar o 30 aqui e subtrair x, eu vou ter a distância da carga 2 até a carga 3. Então, a distância 2,3 é 30 menos x. Tá? Continuando a nossa resolução aqui. A força 1,3 vai ser o quê? K vezes Q vezes 2Q dividido por x ao quadrado. O Q vezes o Q dá Q ao quadrado. Então, vai ficar 2K vezes Q ao quadrado dividido por x ao quadrado. Já a força 2,3 vai ficar assim, ó. K vezes 4Q vezes 2Q. 4Q vezes 2Q dá 8Q ao quadrado. Com o K aqui no meio, tá? Isso tanto faz, a multiplicação, a ordem dos fatores, tá? Não altera o produto. Embaixo vai ficar 30 menos x ao quadrado. Esse 2 aqui, na verdade, era para ser o quadrado. Tá, como que eu faço isso? 30 menos x ao quadrado. Eu tenho que fazer 30 menos x vezes 30 menos x. Eu vou ter que aplicar uma propriedade matemática aí, a propriedade distributiva. Ou chuveirinho para alguns. Então, eu tenho que pegar o 30 aqui e multiplicar por 30 e por menos x. E tenho que pegar o menos x, multiplicar por 30 e por menos x. Como que fica? 30 vezes 30, 900. Menos x vezes 30, menos 30x. Agora eu pego o menos x. Menos x vezes 30, menos 30x. Menos x vezes menos x, mais x ao quadrado. Menos 30x com menos 30x dá menos 60x. Então vai ficar x ao quadrado menos 60x mais 900. Então a gente vai colocar aqui embaixo. X ao quadrado menos 60x mais 900. Então guardem essas duas respostas aqui. Ó. Da força 1,3 vale isso e a força 2,3 vale isso daqui. Ó. O que a gente tem que fazer? A gente tem que igualar as forças para ter equilíbrio. A força 1,3 tem que ser igual à força 2,3. Ou seja, 2K sobre
2k vezes q ao quadrado sobre x ao quadrado tem que ser igual a 8k vezes q ao quadrado sobre x ao quadrado menos 60x mais 900. O que eu posso fazer já de cara aqui? Eu posso cortar os k. Entenderam por que eu não vou usar? Estou simplificando. E posso cortar o q ao quadrado. Vai ficar apenas em cima 2 e 8. Eu posso simplificar isso também. O 2 aqui eu posso dividir por 2. E o 8 eu posso dividir por 2 também. Vai ficar como? 1 e 4. Ó. Tá, então vai ficar 1 sobre x ao quadrado igual a 4 sobre x ao quadrado menos 60x mais 900. Por quê? Porque 2 dividido por 2 dá 1 e 8 dividido por 2 dá 4. O que eu faço agora? Agora eu vou multiplicar cruzado. Eu vou fazer 4 vezes x ao quadrado e 1 vezes x ao quadrado menos 60x mais 900. Vai ficar como? 4 vezes x ao quadrado, 4x ao quadrado, igual a x ao quadrado menos 60x mais 900, porque qualquer coisa vezes 1 é ela mesma. Tá vendo o x ao quadrado aqui? Eu vou deixar todo mundo de um lado da igualdade. Então, o x ao quadrado vai passar para cá, ele vai passar menos x ao quadrado. Então, vai ficar 4x ao quadrado menos x ao quadrado, vai ficar 3x ao quadrado. O menos 60x vai passar mais 60x e o mais 900 vai passar menos 900. Tudo isso igual a zero. O que eu posso fazer para simplificar mais ainda aqui? Eu posso dividir todo mundo por 3. 3 dividido por 3 dá 1. 60 dividido por 3 dá 20. 900 dividido por 3 dá 300. Tudo isso igual a zero. Tá, para finalizar agora, a gente tem que achar o valor de x. A gente tem uma equação do segundo grau. X ao quadrado mais 20x menos 300 igual a zero. Aí você pode resolver utilizando o Bhaskara, onde você tem ax ao quadrado mais bx mais c, né? A gente tem o coeficiente a 1, o b é 20 e o c é menos 300. Ou você pode resolver pelo quê? A regrinha produto e soma. Como assim? Dois números que multiplicados deem menos 300, que é o c aqui, e que somados deem o b de sinal trocado. No caso aqui o b é mais 20, tem que dar menos 20. Vamos pensar. Dois números que multiplicaram dê 300. Você pode pensar 100 vezes 3, mais 100 com 3, não vai dar menos 20.